Arquitetura, Casa Ponce Paz. Roteiro por Renan Marim Prado. Narrado por Paloma Vioto Galvão. A Casa Ponce Paz foi construída entre 1938 e 1940. Tem seu projeto inicial em 1938, assinado por João Cacciola, que, além da Casa Ponce Paz, também foi o autor do projeto vencedor do concurso para a construção do Mercado Municipal de Bauru, em 1960, e está localizado na região central da cidade de Bauru, na esquina entre a Rua Antônio Alves e a Rua Ezequiel Ramos, sob o número 910. Tendo como os pontos referenciais próximos à Praça Rui Barbosa, a Rua Araújo Leite, a Avenida Rodrigues Alves e a Avenida Nações Unidas. A obra foi executada com o objetivo primordial de abrigar a família do senhor Alfredo Fígaro, dono da indústria Anderson Clayton e sócio da firma Fígaro e Girardello, empresas oriundas da implantação das 3 grandes estradas de ferro durante a primeira década do século XX, consolidando a cidade de Bauru como um dos mais importantes entroncamentos ferroviários da América Latina. O imóvel, construído e ornamentado seguindo os padrões da moda estética e costumes das famílias burguesas da metade do século XX, é formado por 2 pavimentos e possui jardim lateral e frontal, cercado por grades de ferro em linhas finas e verticais. A fachada da residência foi projetada em estilo eclético. Logo, após adentrar ao portão principal do imóvel, é possível ver painéis de azulejo no muro, local onde existia uma fonte de água. O fechamento das janelas é feito com filhas de madeira treliçadas. Os muros são cobertos por telhas e há uma grade de ferro batido artisticamente em suas portas e janelas. O telhado é movimentado com beirais de telhas capa-canal. Há arcadas nas varandas, rasgos de janelas recortadas em forma de concha e colunas retorcidas. Em sua disposição original, no pavimento térreo, a casa era composta de salas de visitas, hall, sala de jantar, despensa, copa, cozinha, sala de costura, garagem, passagem para automóvel, varanda e uma área externa, composta de varanda, fogão de alvenaria e um lavabo. Ao subir as escadas localizadas ao lado direito após a entrada principal, o pavimento superior era composto por 3 dormitórios, um banheiro, um terraço e um balcão. Nota-se algumas mudanças no projeto original da obra para com a estrutura básica construída, com uma grande diferença de proporção entre a copa e a despensa, a cozinha e a sala de costura, além da localização da garagem com relação à cozinha. O projeto original previa ainda 9 aberturas para o terraço e, atualmente, existem apenas janelas. Ainda durante a época em que a família Fígaro habitava na residência, os irmãos João e Antônio Ponce Paz executaram as pinturas nas paredes e no forro da residência, elevando ainda mais o valor histórico, arquitetônico e cultural do imóvel. Todo o imóvel é decorado com pinturas parietais, um tipo de pintura ornamental realizada no interior dos edifícios, em estilo que apresenta grandes semelhanças ao Art Nouveau e recobrem as paredes e o teto dos cômodos. A presença desse tipo de ornamentação revela a identidade de uma classe social na época, a burguesia. Segundo o inventário das pinturas parietais realizadas por Giovanni de Antonello, a ornamentação do hall e da escadaria apresenta motivos florais em um arranjo geométrico que se repete por toda a parede em tons de verde e ocre. Próximo ao teto, um barrado branco imita uma moldura de estuque, criando assim uma ilusão que integra a pintura à arquitetura do ambiente. Esses barrados miméticos a tipos arquitetônicos repetem-se por todos os ambientes ornamentados da casa. Dentro do barrado pode-se observar a representação pictórica de uma outra técnica construtiva, o mosaico, trabalhado em áreas cromáticas com tons de ocre e azul muito saturados em relação às cores dos motivos florais que se estendem por toda a parede. Nesse barrado são representadas folhagens que se retorcem sinuosamente de modo a formar arabescos. As linhas orgânicas e a eleição de motivos naturais indicam a majoritária influência do Art Nouveau. A composição é distribuída simetricamente por todo o ambiente nas paredes e no teto. Em volta das portas e janelas dos 2 andares, as molduras imitando do gesso estuque acompanham os formatos das esquadrias até o chão.
Após o hall, encontra-se a sala de visitas, um ambiente que apresenta uma decoração extremamente detalhada em tons verdes suaves, ocres e brancos. A composição é formada por medalhões de flores e ramagens que se repetem simetricamente em grandes painéis pelas 4 paredes dos cômodos, todos arrematados pelas molduras pintadas em tons de gesso. A sala de jantar é o ambiente que apresenta a pintura com cores mais vibrantes e altíssimo grau de detalhamento em relação aos outros cômodos, com medalhões de flores e folhagens que se repetem de um modo em que não se nota as emendas nem divisões entre eles. Os cômodos, originalmente destinados à copa, sala de costura e cozinha, não apresentam ornamentação. Sugere-se que a falta de pinturas nesses locais se justifique ao fato de pessoas externas à casa não frequentarem esses cômodos e, consequentemente, não houve uma preocupação estética. As paredes apresentam uma pintura monocromática com apenas um barrado de outra cor na parte superior das paredes. A escadaria que liga os 2 andares do sobrado tem sua base localizada no hall de entrada. Assim, as pinturas ornamentais seguem a padronagem desse cômodo. No primeiro cômodo, do pavimento superior, a ornamentação é concebida em tons suaves e delicados, com padrões florais distribuídos ao longo das 4 paredes, com um grande intervalo entre eles, o que gera um ritmo calmo. As molduras pintadas continuam presentes nesse ambiente, interligando a pintura à arquitetura da casa. No segundo quarto, o padrão que recobre a maior área das paredes é desenvolvido a partir de uma composição em faixas verticais, na cor amarela, com motivos florais percorrendo toda a sua extensão. E, no terceiro e último quarto, há uma padronagem um pouco rebuscada, apesar do grande detalhamento do desenho que recobrem as paredes como painéis, a cor verde pouco saturada, escolhida para o ambiente, garante ao espaço uma sensação de calmaria. Além dos quartos e da derrubada das paredes que separavam os cômodos no pavimento superior, também é possível localizar o espaço que era destinado ao banheiro da residência. No local, a pintura apresenta uma cena subaquática, com representação de peixes e plantas. Em meados da década de 50, Domingos Rino comprou o imóvel e mudou-se com a esposa e seus 10 filhos. Em 1960, a casa foi adquirida por Fosy José Jorge e, então, vendida para a União Federal em 1969. A União Federal realizou algumas modificações na residência para sediar a Junta Conciliatória do Trabalho do Ministério do Trabalho. Em toda a residência, paredes foram quebradas para instalar ar-condicionados e as pinturas murais foram cobertas por tinta branca. O hall, a antiga sala de jantar e a antiga copa foram unificados pela eliminação das paredes divisórias. A despensa tornou-se um lavabo e a porta de acesso ao exterior, saindo da copa, foi fechada. Ainda no pavimento térreo, a sala de estar foi isolada através de divisórias e a passagem para automóveis, antes com acesso à sala de jantar, foi transformada em outra sala fechada. No pavimento superior, um grande salão foi formado, derrubando-se as paredes do banheiro entre os 2 quartos. Foi construído mais um setor como um dormitório, um banheiro, uma sacada e um salão sobre a garagem. Ao fundo da residência, atualmente existem 3 anexos. Uma grande sala, utilizada para ateliê e restauro de obras, um espaço para depósito de materiais e um banheiro adaptado para pessoas com deficiência física recentemente reformado. Após ficar 10 anos fechada, em 2006, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região cedeu a casa para a Prefeitura Municipal de Bauru e a residência passou a ser utilizada pela Secretaria do Bem-Estar Social. A partir daí, passou-se a reconhecer a importância de manter o edifício ativo, respeitando suas configurações. As pinturas murais descritas acima foram descobertas sob a tinta branca e, desde então, iniciou-se um grande e trabalhoso processo de revitalização e restauração desse patrimônio, por meio da decapagem. No ano de 2008, a família dos irmãos Ponce Paz reconheceu a autoria das obras e, em 2010, surgiu a ideia de nomear o monumento Casa Ponce Paz, ao invés de Casa Fígaro, como era anteriormente chamado. Em 2009, a instituição foi aberta ao público, sendo utilizada como um centro de formação artística. E, em 2013, com a transferência do acervo de artes plásticas, AMAP, para o local, a Casa Ponce Paz passou a sediar espetáculos de artes cênicas e promover oficinas com instrutores artísticos.
Em 2014, por meio da Lei Municipal de número 6.515, a Casa Pons e Paz tornou-se a sede da Pinacoteca Municipal, um espaço cultural que promove a difusão das artes visuais e suas vertentes com a música, o teatro, cinema e a dança.